Sabia que uma cantora que mora no Espírito Santo já foi backing vocal dos Scorpions? A S Brasil recebe Flavinha Mendonça para falar sobre seus mais de 25 anos de carreira, sua trajetória na música e os próximos passos. Flávia, Flavinha, como que você prefere ser chamada? Fique à vontade. Flávia, Flavinha para os íntimos. Eu gosto de Flavinha, pode chamar de Flavinha. Tá bom, Flavinha. Acho carinhoso, eu gosto. E você já começou desde muito nova e passando por vários estilos. Como que surgiu o interesse pela música? Então, na verdade, assim, eu comecei desfilando, né, pequenininha, numa grife que tinha aqui, que era bem conceituada e bem conhecida, que era Mariage, era uma grife infantil que a garotada toda adorava, porque tinham desfiles muito, sempre elaborados, eram meio que os eventos, assim, na cidade. E aí, por acaso, eu comecei a desfilar nessa loja. Mas eu sempre gostei de tudo que envolvesse universo artístico. Então, em casa, eu brincava muito disso aqui que a gente tá fazendo. Eu brincava de entrevistadora, eu brincava, né, apresentadora de TV. Aí, as festinhas de condomínio, sempre que tinha oportunidade, eu inventava de fazer e colocava alguma coisa pra cantar, ou fingindo, ou mímica, ou, né, naquela onda de Xuxa, de Paquitas, de Balão Mágico, Trem da Alegria, que foi o meu universo infantil, era dessa geração. Então, sempre que eu tinha oportunidade. Mas em casa, além disso tudo, eu brincava também muito com meu pai, sempre eram radiolas na época, né? Mas assim, som, CD, também colocava muito música. Tinha aquela caixa de som, amplificadora, mesinha ali, que eu ia mixando. E minha mãe também sempre tocou teclado, violão, acordeon. Então, a gente respirava um pouco disso também em casa, apesar de não ser a profissão de nenhum deles, assim. Mas tinha isso dentro de casa. E aí, sempre que eu tinha oportunidade, aí eu pegava já o microfone. Eu tenho foto, assim, registro de aniversários meus. Eu pequena, sei lá, uns 6 anos, talvez, já com o microfone na mão e meio que liderando. Eu queria chamar as amigas, eu que tava comandando ali, sabe? Você não é cantora, então, eu não sei nem precisar, assim. Profissionalmente, sim. Mas já de quando surgiu, acho que da vida inteira, de sempre. E falando de profissionalmente, você já passou por vários grupos, como Terra Samba e até Scorpions. Como foi que surgiu isso? Porque o público tá mais acostumado a te ver no axé, mas você é uma artista extremamente versátil. Múltipla, né? Não, assim, na verdade, eu sou baiana. Vim pra cá muito pequena, mas eu sempre brinco e falo, eu carrego, eu acho que o axé, né, a coisa da baianidade, sim, no sangue, na veia. Minha família toda é de lá. Então, todas as férias, feriados e tal, a gente sempre fugia pra lá. Tenho ainda minha irmã casou com um baiano, então voltou e construiu a vida dela lá. Tenho minhas sobrinhas hoje lá. Então, eu tô sempre muito por lá. E eu acho que, inevitavelmente, eu acabei trazendo um pouco isso também na veia, assim, do ritmo, a coisa da percussão, que eu sou muito apaixonada. Então, tudo que eu podia estar presente ali, envolvido no axé. Tanto que, profissionalmente, o meu primeiro trabalho com banda foi numa banda muqueca, que era daqui do Vital, que era do bloco muqueca, e já era cantando axé. E aí, no meio do caminho, eu fui chamada pro Terra Samba, fiz teste e tal, fui pra lá. Depois, sempre tem uma coisinha ou outra aqui, uma oportunidade de cantar um negocinho aqui, outro ali. Já cantei um pouquinho de forró, mas era sempre axé. E tive a oportunidade de substituir quando teve aquela troca toda, confusão. O Dallas Company, né? Que é uma banda nossa, é daqui, que teve o auge com a Alô Galera de Cowboy, clima de rodeio. E quando os integrantes saíram, teve aquela mudança, aquela confusão toda, o dono da banda me chamou pra substituir. A cantora, eu fiquei ali durante 6 anos também de minha vida, cantando country, sertanejo. Mas sempre com o pezinho, o coração ali também batendo pelo axé. Lancei minha carreira solo, cantando axé. E nesse meio do caminho, em um dos contatos com artistas também de lá de Salvador, grandes, né, que eu acabo... Salvador, quem tem oportunidade, Bahia, é um antro, assim, né, de cultura, de artistas. Então, você acaba também conhecendo muito todo mundo da música e tal. E através de Carlinhos Brau. Eu tava com o Brau, e já fui da banda dele também como backing vocal. Um tempinho muito curto, mas ele me convidou. E aí depois eu tava uma das idas a Salvador, ele falou, Fal, tô com uma oportunidade aqui de um projeto que me pediram pra indicar cantoras pra participar de uma turnê, um grupo internacional, talvez eu participe dessa turnê também e tal. E era o Scorpions. E eu falei, meu Deus, né, como assim? E fui chamada, participei na turnê com eles. Estou no DVD deles, o que é mais incrível ainda. Mas eu acho que a gente, quando canta, quem lida com música, claro que tem um perfil, né, um segmento que você tenha mais aquela paixão, ou que se identifique mais, que tem às vezes mais oportunidades também. Mas eu acho que, no meu caso, eu sou muito eclética, eu gosto de ouvir muito de tudo um pouco. E aí, o que acontece? Quando eu tenho oportunidades de cantar também outras coisinhas em projetos paralelos, eu acabo fazendo que eu me realizo também um pouco, sem ficar tão sempre segmentada em um estilo musical só, né? Que você é quase que
selada, assim, você é esse estilo e acabou. Então, quando a gente tem essas oportunidades, eu amo. Acho incrível. Acho que você respira também outro universo, sempre com um olhar, o que de repente dá pra aproveitar também na nossa carreira, o que dá pra trazer de inspiração. Então você sente que tudo isso de ter trabalhado com tantos estilos e gêneros musicais diferentes te ajudaram a ser uma artista mais completa. Hoje, especialmente, assim, com a maturidade também, né, com os anos de carreira, de história, eu me sinto muito segura. Assim, eu sei onde eu tô pisando, eu sei minhas limitações, então eu sei até onde eu posso, onde eu devo ir. E, ao mesmo tempo, também me permito me desafiar, me aventurar em outras coisas que eu nunca fiz, porque eu também gosto do novo. Eu acho que, como eu falei, é sempre enriquecedor. Essa experiência com o Scorpions, por exemplo, primeiro que reacende não, né? Te mostra que pode estar vivo de você aquela paixão, independente da idade, porque eles têm 70 anos, enfim, estão lá com toda a vivacidade, todo o vigor no palco, até hoje trabalhando. Então a gente vê que existe sim uma vida longa, né? Se você também souber administrar bem corpo, saúde, mente. Se cuidar direitinho. E negócios também. Mas aquilo assim, olhava, sabe? Às vezes durante o show e ficava viajando e vendo as diferenças, assim, do perfil de show, que é uma banda de rock internacional, a forma como eles lidam com a administração da produção, sabe? Então, tudo isso você vem trazendo, vai abastecendo, sim, né? A gente vira repertório. Tudo vira um repertório, com certeza. E eu sempre tive muita paixão também, assim, pela coisa da guitarra. Sempre, meus músicos já sabem, sempre que eu tenho oportunidade nos arranjos, eu peço pra colocar um drive, uma guitarra mais radical, assim, mais rock and roll. Às vezes uma levada de bateria mais rasgada pro rock. Eu gosto também dessa mistura. É um estilo que, obviamente, não é o meu, mas eu gosto dessas nuances, e quando dá pra misturar com o meu axé, aí fica massa. Multiartista. Do novo, que você comentou que gosta de experimentar, você não é só cantora, você também tem uma carreira como apresentadora. Isso. Como foi migrar de uma coisa pra outra? Foi natural? Então, não foi migrar. É isso que quando eu volto, quando eu falo pra você que lá atrás eu brincava, dizem. Eu, na verdade, eu sempre assim, se pudesse não pode, né? Mas tudo depende da oportunidade, do momento. Eu faria de tudo um pouco. Tipo, eu amo apresentar, eu sinto falta, às vezes, essa coisa de estar em frente às câmeras, eu também sempre amei. Eu gosto bastante. Mas na época, quando eu apresentava, que eu nem me recordo eu sempre falo que eu fico meio perdida nas entrevistas, porque eu não sei se eu comecei profissionalmente com TV. Eu acho que talvez tenha sido com TV e depois com a música, profissionalmente. Então, eu ficava nessa, e aí às vezes os diretores e tal ficavam meio assim, mas o que você quer? Mas você quer cantar ou você quer fazer TV? Eu falava, eu quero tudo. Eu quero os dois. Lá fora tem muito disso, né? Você vê que teatro musical, cinema, sei lá, musical, os atores cantam, dançam, interpretam. E também tem, às vezes, uma oportunidade de entrevistar. Então, eu queria tudo isso. Hoje eu entendo que realmente a gente precisa de um foco para você direcionar seu trabalho e fazer muito bem feito aquilo que você se propõe a fazer. Mas eu acho que tem situações que dá para conciliar. Mas sim, já tive passagem pela televisão como apresentadora. Alguns programinhas nas costas. Programinhas não, alguns programas, mas eu quero dizer assim, que são alguns, né? Fiz já muito comercial de TV, apresentação de shows em palco também, não como cantora, né? Como mestre de cerimônias, cinema, filme curta-metragem. Você também já foi atriz. Isso. Tenho lá meu DRT, carteira assinada. Então, a arte, né? Todas essas possibilidades, assim, artísticas, envolvendo música, cinema, teatro, televisão. Eu já tive oportunidades de ter experiências muito gostosas, assim, muito bacanas. E eu realmente adoro. Eu acho que um meio que vai complementando o outro, né? Eu, enquanto tô no palco cantando, eu não deixo de estar interpretando. Não é que eu seja um personagem, pelo contrário. Eu até digo que ali no palco eu acho que eu sou a mais eu possível, assim, né? Onde eu consigo a minha maior entrega. Mas você, em alguns momentos, se veste, sim, de uma personagem, né? Tá até na indumentária ali, tá o figurino que você, de acordo com o que você tá vestida, você também acaba meio que interpretando um pouquinho daquilo que você tá trazendo em cena. Você tem a dança, que também é outra arte, que eu também já fui professora de dança, já dei aula de dança, fazia não sei quantas mil aulas. Então, é isso. O universo como um todo, assim, sempre me instigou, sabe? E sempre faz meus olhos brilharem, assim. Então, acho que uma coisa vai meio complementando a outra. Então, a Flavinha é essa multiartista que está sempre presente no audiovisual, na música. Dentre os seus mais de 25 anos de carreira, quais são os momentos que te marcaram? O que você disse que são os pontos-chave para te moldar a profissional que você é hoje? Quanto tempo a gente tem de entrevista?
Ai, é tanta coisa, né? Vamos lá, vamos tentar fazer assim, por segmentos, então. Quando eu falo, por exemplo, de essa participação em novela, né? Que eu tive participação em novela das 9 da Rede Globo. E numa época que ainda era muito auge isso, assim. Eu era fisioterapeuta do Reinaldo Gianecchini, contracenando ali com Giovanna Antonelli, com, sei lá, Miguel Tirret, tinham vários do Núcleo. Novela de João Emanuel Carneiro. Então assim, foram 3, né? Essa especificamente foi de... Ai, meu Deus. Depois eu vou... Enfim, não vou... Pra não falar besteira aqui. Mas foram 3 participações que eu fiz. E essa que foi em Família, que foi a mais longa, porque eu fui pra fazer uma participação e fiquei até o final da novela. Assim como, por exemplo, na turnê com Scorpions, eu me recordo com muita clareza, assim, de alguns momentos que eu olhava, que eu parava em cena, assim, e fazia... Cara, olha onde é que eu tô. Sem acreditar no que tava acontecendo. Porque assim, eu também sempre fui muito fã. Assim, muito tiete quando eu era pequena, porque eu sempre amei o universo. Então, enquanto eu não tinha oportunidade de estar daquele outro lado enquanto artista, eu tentava assistir os bastidores, acompanhar os bastidores do que eu gostava, do que eu amava, de quem eu admirava. Então, quando eu tinha oportunidade, sei lá, na música baiana mesmo, no axé, eu amava sempre, desde sempre, Ivete, então Banda Eva, quem que eu conhecia do bloco, do não sei o quê, aí conseguia chegar, então ficava no camarim, aí ia. E isso observando como é que era, eu me realizava um pouquinho ali, sabe? Netinho e tal. E TV também, então já fui para vários programas de televisão enquanto público. Então, enquanto eu tava lá, sei lá, show da Xuxa, vamos pegar como exemplo, que eu amava, fui algumas vezes, subi na nave com a Xuxa, já fui, ganhei marquinha, levei faixa, tudo que eu podia me realizar nesse sentido, e eu ficava observando como que era a direção, como que era a luz, como o trabalho das paquitas, que não era só o glamour, assim, eu observava tudo isso, desde nova, porque eu era apaixonada, entende? Então, assim, eu já conhecia os bastidores, eu já sabia o que era um palco, um show, eu já tinha também, né, algumas vivências. Mas quando eu estava, já conhecia o cenário da Globo, já conhecia como era uma gravação, mas quando eu estava ali, gravando uma novela com aqueles atores, com aquela diretora, aquele diretor, no horário que era, sabe? Nobre, aí você fala, cara... Venci na vida, né? Às vezes você não pode nem conseguir, assim, uma fama como todo mundo espera. Mas isso pra mim é um sucesso, né? É um sucesso de tudo que eu construí, do que eu consegui conquistar. E que aí, veio do seu esforço. Do meu esforço, total. Porque eu buscava e continuo buscando. Não é pouco não, não é pouco não. Eu sou, nesse sentido, realmente, eu sou muito guerreira. Eu não desisto, eu continuo sonhando, eu continuo acreditando. Mesmo com, né... Quase de 25 para quase 30 de carreira, já tô nos 28, 27 para 28. É só o início. Mas penso assim, porque eu ainda quero muito mais, sabe? Mas quando eu via essas cenas, quando eu ainda vejo, igual Scorpions, eu penso assim, você falou, porque do axé, você foi parar no rock and roll. Ainda tem gente que talvez enxergue o axé, até porque por algumas letras, por algumas coreografias, mas olha às vezes, né, com aquele olhar meio preconceituoso, ou achando que é pouco, ou achando que, sei lá, qualquer um pode cantar axé, qualquer um pode puxar 6 horas de trio elétrico mandando o povo pular na avenida. Ou que é um ritmo específico de carnaval, que cantores de axé só existem no carnaval, só fazem sucesso no carnaval. E aí quando me vem de repente assim, caraca, ela foi selecionada, ela tava como backing vocal do Scorpions, e uma banda de rock. Então veio também um pouco dessa coisa de um respeito ainda maior, talvez, sabe? E também olhava assim e fazia, sabe? Tinha músicas que eu conheço, sei lá, de quando era pequenininha, né? Que eles tocavam, que eu nem sabia que era deles. E de repente eu tava no palco cantando com eles, sabe? Então você fala, tem esses momentos assim de orgulho. E aí, enfim, televisão. Eu tô tentando trazer o que mais me marcou, porque é muita coisa. Por exemplo, eu já fiz vários programas de TV que eu apresentei aqui, né? Sim. Em Vitória, no Espírito Santo. Mas eu fui apresentadora de um programa em Salvador, que era também a TV Bahia, afiliada da Globo também de lá. E que a gente recebia todos esses grandes artistas que pra gente são nacionais, mas que são locais lá, né? Assim, tem a dimensão, mas... Então também foi uma passagem muito especial. Quando eu canto com artistas que eu admiro muito, igual eu falei aqui, Ivete, sei lá, Ivete Sangalo, Cláudia Leite, no sertanejo, que eu já cantei com, sei lá, Michel Teló, eu já cantei com tanta gente... grande, assim, né? Renomada. Então, a cada vez que eu entro e que eu percebo que as pessoas também conhecem já um pouco do meu trabalho. Então, isso tudo acaba marcando. Shows que eu também conduzi. Recentemente, até, a gente fez aqui a Arena Vitória, Praia de Camburi lotada. Eu sei que tinha uma outra atração nacional também, mas o pessoal chegou cedo no meu show e estava desde o início e vibrou ali comigo. Então, vão marcando.
sabe? Aquele público. E não é só o tamanho do público, mas a energia do público, o local. Às vezes é na casa da gente, com aquela multidão. Então, Ave Maria, são muitos, não sei precisar, são muitos momentos, são muitos. Mas eu citei alguns aqui, né? E agora, falando de lançamento recente, você acabou de lançar uma parceria com o alemão do forró, Baba Baby Tchau. Isso. Fala um pouquinho pra gente dessa música, como surgiu a parceria. Então, mais uma coisa multi, né? As misturas que a gente tem falado aqui na entrevista. Eu tinha um tempinho, assim, alguns anos que eu não gravava uma música. E quando me bateu essa vontade, me despertou, me veio junto essa coisa assim, eu quero fazer uma coisa diferente do que eu já fiz até hoje. Então, com quem que eu podia gravar? E daqui, porque também eu já tenho algumas parcerias mais com o pessoal também mais de Salvador. Então eu falei, eu queria gravar com alguém daqui. E um estilo, uma coisa diferente de tudo que eu já fiz. Lembrei de Alemão, porque a gente fez um show há 1 ano e pouco juntos. E nessa troca de palco, e tá a gente conversando, entrevista, eu fiz, pô, Alemão, vamos gravar uma coisa junto. Ele topou na hora. E aí eu busquei isso, uma música diferente. Eu queria essa coisa meio que do viral de hoje em dia. Eu queria refrãozinho chiclete, dancinha, coreografia pra viralizar. Já pronto pro TikTok. Já pronto pro TikTok, por favor, galera, espero aí a coreografia, vocês me marcando e postando. E o clipe também, que eu junto com isso, a gente trouxe um clipe onde a gente se permitiu ousar até um pouquinho mais, que eu também apareço de uma forma mais despida, literalmente. Mas que eu também não tinha, sabe, feito nada um pouco mais ousado. Eu queria realmente me desafiar também nisso daí. E Alemão topou e foi muito massa. A gente tem tido um retorno muito legal, orgânico, porque eu tô aos poucos, eu não consegui, como foi muito junto do carnaval, né, do lançamento da música, eu não consegui ainda mergulhar de cabeça pra fazer a divulgação completa, digamos assim. Então, aos pouquinhos que a gente tá fazendo, mas a música por si só já tá rodando, sabe? Isso é muito gostoso, muito legal. E ela, apesar de ter essa coisa do viral, de ter dancinha, de ser leve, de ser distraída, divertida, ela traz na letra uma coisa da gente falar sobre o empoderamento nos relacionamentos, sabe? Da gente realmente dizer que, olha, não pertenço mais a isso aqui. Então, aí a gente brinca o Baba Baby Tchau. Mas pra mim, veio também num momento pessoal muito importante e que foi uma virada de chave muito grande pra mim, sabe? Pros outros, às vezes, as pessoas podem ouvir e levar na brincadeira, mas pra mim teve esse peso muito forte, assim, de eu olhar pra dentro e falar, cara, realmente tem algumas situações na vida, e não só nos relacionamentos amorosos, tá? Em relações pessoais, às vezes até de trabalho, sabe? Ou com colegas, coisas que você fala assim, não quero mais, não permito mais isso. Então, Baba Baby Tchau. De se livrar, né, dessas coisas lugares ruins. Que a gente não cabe mais. Isso. Então que você não pode permitir viver mais, sabe? Ou se você quiser de novo, ok, mas saiba o que você está fazendo, o que você está aceitando porque você quer. E saiba se colocar, se posicionar também, quando não mais quiser. E eu acho que é isso. Ela tá disponível em todas as plataformas de música. Sim. O vídeo, o clipe já tá no YouTube. Por favor, assistam e ouçam, viu? Inclusive, posso até falar que você tava falando de novos projetos, eu tô aqui lembrando. Que eu gravei o link, eu já peguei aqui no ar, com o Alemão. E aí, por exemplo, no ano passado, eu lancei o Arraiá da Loura. Um projeto que é justamente pra esse período. Você citou aí sobre o axé, né? Que fala, porque o axé é só carnaval, então não é. Mas, infelizmente, acaba sendo um estilo mais sazonal, né? Onde a gente trabalha muito no verão, muito no carnaval, e depois tem aquela baixa temporada. E que a gente trabalha o ano inteiro, graças a Deus. Mas tem aquelas épocas que dão uma quedinha e, ao mesmo tempo, eu quero produzir, eu quero trabalhar, eu quero rodar, eu quero estar na estrada, eu quero colocar minha banda também pra trabalhar, né? Porque a gente precisa e a gente gosta, a gente ama. Então eu falei, bora fazer um caldeirão nisso aí e vamos fazer o Arraiá da Loura. Então, eu me permito também passear pelo forró. Mas é um show que a gente... Já aproveito pra fazer propaganda, hein, gente? À vontade, vamos. Pode contratar, hein? Já passou o carnaval, vamos contratar o Arraiá. Eu brinco com um pouco do axé, sim, porque é a minha verdade. Mas a gente coloca num galope. O São João no Nordeste é fortíssimo, né? É de lá. Então, dá perfeitamente pra brincar com algumas músicas de axé. Mas eu pego o forró, eu pego a música de festa junina, eu pego o sertanejo daqui que a gente ama, eu pego um sertanejo clássico lá de trás, de Zezé de Camargo, eu pego um pouquinho de Magníficos e Mastruz com Leite, sabe? Mas eu fiz poucos shows ano passado com esse repertório, que foi um pontapé inicial, mas a resposta foi muito legal. Foi um show divertido, foi alegre. E o capixaba também, mas o brasileiro tem também muito essa coisa, né? Do São João. A gente tem o carnaval, mas a gente tem o São João, essa coisa junina, julina e sertaneja, que é muito forte nosso. Então foi muito massa. E aí já tem o link, ó, com o Alemão, o forró, já passou o carnaval, vamos agora no Arraiá da Loura, que é bem divertido também. Já tem data definida? Não, então, agora a gente vai começar... A gente vai começar as vendas, né? Acabou o carnaval, estamos fechando as contas do carnaval.
Mas agora só tô esperando o videozinho ficar pronto pra sair, mas já estamos vendendo. Então ali pra junho, julho. Pode chamar antes também, mas a gente já começou a vender. Então Tá o que bom. tiver nessa pegada, nessa proposta aí, temos também. Quiser o axé, tamo aí. Mas se quiser, pode chamar. E toda essa mistura, você mais uma vez sendo multiartista, mas você comentou como que aqui no estado é forte, todo isso de São João e do Carnaval, mas você é alguém que saiu de um estado, saiu de Salvador e veio pra cá, mas muito nova, mas você sentiu essa diferença, sentiu que você ter vindo de Salvador e estar aqui, como foi essa mudança toda, como foi essa união? Então, eu vim em função de trabalho de meu pai, né? Que ele era arquiteto. Então, eu acabei vindo pequena pra cá. Mas desde pequena, eu sentia. Porque o que acontece? Eu sempre tive essa coisa de querer ser artista e tal. E Vitória, nessa época principalmente que eu cheguei, era muito limitada no meio artístico. Então, a gente tinha pouquíssimas oportunidades de trabalho, de curso. O próprio perfil, assim, cultural de comportamento do capixaba é muito diferente do baiano, né? Eu acho que hoje em dia são estados que se amam, que se conversam muito bem, mas tem essa diferença cultural que é muito grande. E eu sentia muito isso na pele. Hoje é muito menos. Mas eu pequenininha ficava, por que aqui em Vitória não tem não sei o quê? Porque eu quero Salvador. Eu ficava num dilema, assim. Sentiu a mudança. Senti. Só que eu tenho também família lá, como eu falei. Então eu tô sempre lá, tô sempre aqui. E eu acho que esse intercâmbio hoje flui muito melhor. Mas ainda sinto de vez em quando. Acho que, como eu falei, hoje já tá muito mais globalizado, né, digamos assim. Então a gente já tem mais essa mistura, não é tão capixaba, baiana, sabe? Não é tão. Eu acho que a gente consegue talvez identificar em pessoas, em mercados, que tem espaços também pra gente trazer um pouco mais de cada identidade e viver super bem dessa forma. Tá funcionando. Você comentou do Arraial da Loura, que já é uma novidade. Mas o que mais os fãs podem esperar de Flavinha Mendonça? Nossa, mais acabei de lançar música, gente. Mulher. Então a gente quer mais, a gente sabe que você Então, lança. foi muito legal, porque eu falei que eu tava muito tempo sem gravar, mas é um intervalo de talvez 3 anos, 2 ou 3 anos, mas que é muito, né? Pra quem... Que eu também já estava há muito tempo sem produzir coisa própria, autoral. Então, me acendeu aquela chavinha de não, quero produzir mais durante o ano. Demanda realmente tempo, a dedicação, principalmente verba, financeiro, porque não é um trabalho que é tão baratinho assim. Então, isso que às vezes é mais difícil. Eu pude contar com apoio, né, de empresários, empresas daqui que foram muito importantes, muito especiais. Mas então, quer dizer, para você fazer esse movimento, tem meio que ter uma frequência, uma reserva maior. Mas me trouxe essa vontade de fazer um planejamento melhor para que eu consiga lançar nesse ano ainda outras coisas. Vamos ver se eu vou conseguir. Mas aí acho que por enquanto é isso, assim. Tá muito fresquinha ainda a música, eu tô muito apaixonada por todo o movimento dela, né? O clipe, como eu falei, que tá lindo. Eu quero ainda divulgar muito mais. Eu quero que ela alce voos muito mais altos, sabe? Então não tô conseguindo pensar em projetos para agora, logo não. O que eu tenho de projeto, sim, que eu quero fazer, toda e qualquer ideia muito bem-vinda, sugestões, é a comemoração de 30 anos de carreira, né? Que falta ainda um tempinho. Eu comecei profissionalmente, a gente vai falando idade, né? Não quero falar de idade, não. Mas dá pra falar de tempo de carreira, mas foi de 96 para 97. Então, de 2026 para 27, ou talvez 27 inteiro, acho que dá pra fazer essa comemoração. E aí a cabeça já começa aqui a borbulhar de ideias, de possibilidades. Eu quero. Isso eu quero. Marco tão importante tem que ser planejado com cuidado. Então, demora. Tudo bem, demora e mesmo. Até, você sabe por quê? Você falando isso, eu parei, me veio isso em mente aqui agora. A gente que lida com arte, especialmente, né, nessa época que eu comecei, as pessoas não viam muito como levado a sério, como profissão. Eu até enquanto mulher, em alguns relacionamentos que eu tive antes, eu tenho certeza que às vezes a família ou o próprio homem podia olhar e falar, mas é isso que você quer pro resto da vida? Assim, é sério? Isso é sua profissão, né? Então, quando você para pra pensar que você tem quase 30 anos no mercado, né? E com tantas conquistas como quando eu olho pra trás eu vejo, e acima de tudo, eu me sinto muito respeitada. Eu me sinto muito assim, as pessoas reconhecem o meu trabalho, que eu acho que sempre foi muito pautado na qualidade do que eu entrego, na responsabilidade do que eu faço, do que eu apresento, seja no palco, seja quando eu sou contratada para um trabalho publicitário, que vem junto também com o seu comportamento fora de cena, né? Então, quando eu vejo isso, que eu olho para trás e falo, cara, nunca foi foi uma brincadeira, mas essa é uma brincadeira séria, né? E eu tô completando isso
é muito. É muito grande. Tem mesmo que comemorar e que celebrar. É um com marco certeza. importantíssimo. E uma carreira bem sucedida. As pessoas, às vezes, ficam nessa de achar que é só meta X, meta Y, que vai medir que se você tá fazendo sucesso, é só ter essa quantidade de ouvintes, mas sucesso é algo muito subjetivo. É e verdade. a sua carreira, com certeza, é extremamente bem sucedida. Obrigada. Então, é como eu tô falando assim, a gente passa também por fases, né? Questionamentos, quando também se é mais nova, que você fala, é porque a gente acha o sucesso é a fama. Né? Que claro que é muito gostoso, é muito bacana. Acho que a maioria de nós artistas, a gente quer ter esse reconhecimento, essa fama. São poucos aqueles que, eu não quero isso pra mim. Porque tem gente também que não é isso que é importante. Mas claro que tem um gostinho muito especial. Mas eu hoje realmente olho isso, assim. Não é só questão de fama. É questão, como você falou, de você ser bem sucedida no que você faz, né? Eu vivo disso até hoje. Hoje eu sou mãe de 2 meninos, então eu levo eles eventualmente para os meus shows e eu me sinto orgulhosa. Não posso chorar. Mas assim, de vê-los às vezes no palco comigo, sabe? Que era também sonho, ir acompanhando. Igual hoje tá aqui nos bastidores, né? O pequenininho que teve que vir e eu também me virando como mãe e como artista. Mas isso é muito importante, assim, é muito especial. É que você realmente olha para trás e fala, cara, é isso. E o sucesso, acho que acima de tudo, é de você se sentir feliz no que você está fazendo. Claro que a gente precisa do dinheiro para pagar a conta, para sobreviver. E a gente quer também ter a fama, claro. Mas eu já passei por fases de pensar assim, em frustração. Porque quando a gente sonha muito, a gente idealiza muito, né? A gente imagina, igual a gente estava falando aqui, de que é fama, que é o sucesso é a fama. Mas eu acho que o mais importante, assim, é o amor que você tem enquanto você tá fazendo aquilo ali. Porque às vezes tem dor de cabeça, eu já tive vontade de desistir. Vontade não, mas assim, de pensar, porque você fala, não é possível que até hoje eu ainda tô ralando pra isso e aquilo, já era pra estar muito mais assim, assado. E aí, ao mesmo tempo, quando eu piso ali no palco, que você esquece tudo, e é a sua verdade, é a sua realização, eu me sinto inteira, sabe? Então, eu acho que é sobre isso. Eu acho que é sobre isso. Ai, Flavinha, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que super Uma agradeço. honra te receber aqui. Obrigada. E o espaço está livre, se você quiser divulgar suas redes sociais, onde as pessoas podem te achar. Por favor. Eu tô um pouquinho mais no Instagram, que eu acabo usando mais, é o @Flavinha Mendonca. O YouTube é o Flávia Mendonça, Spotify também. Então, pra gente é muito importante que vocês que estão aí do outro lado, prestigiem, acompanhem o nosso trabalho, ouçam as músicas no Spotify. Porque, infelizmente, a gente é número também, né? Então, pros algoritmos funcionarem a nosso favor, a gente precisa também desse apoio. Mas, acima de tudo, é muito gostoso eu chegar na rua, não importa o algoritmo. Eu chegar em algum lugar e falar, nossa, assisti seu clipe, nossa, eu ouvi sua música outro dia e amei. Ou então, tá em casa ouvindo, lembra e posta e marca ouvindo em casa, que eu acho que isso que é o melhor do que qualquer número, né? Mas acessem. Nesse momento, especialmente, ouçam minha música Baba Baby Tchau. Pegue ela pra você também, mande recado se precisar mandar pra alguém, assista o clipe. E acho que é isso. Ligue pras rádios pra pedir nossa música, vá aos shows. Que é sobre também ter alguém, né, do outro lado, que eu fazendo sozinha, tô lá feliz da vida, mas se não tiver essa troca de energia também, não é nada. Sem público. Sem público, a gente não é ninguém. Obrigada, tá? A gente que agradece. Obrigadão. Para ver mais conteúdos como esse, é só acessar a ES Brasil. Até a próxima!